Fala galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Eu mais uma vez, Sami Medeiros aqui do canal Sami Dicas, trazendo um vídeo importante aqui para todos os investidores, traders, compradores, revendedores de bitcoins. É uma notícia importante aqui, pessoal, que creio que vai ser importante para todos os meus inscritos, o pessoal que me acompanha aí, e inclusive o pessoal que não é inscrito, mas está ciente desse assunto. Estou vendo esse site aqui, é o Startse. Estou vendo aqui, o editor é o Felipe Moreno, editor-chefe do Startse, fundador da startup Midi. Era editor do Infomoney. Vamos lá. Bitcoins podem até desaparecer no fim do mês e virar duas moedas diferentes. Dia 31 de julho às 20 horas do horário de Brasília. A moeda pode passar por uma interrupção do serviço complexa que poderá ser problemática para quem tem bitcoins. O final do mês pode ser muito importante para Bitcoin. De 31 de julho às 21 horas do horário de Brasília, a moeda pode passar por uma interrupção de serviço complexa que poderá ser problemática para quem tem bitcoins. No caso, para quem tem bitcoins. De acordo com o Bitcoin.org, o ideal é não fazer nenhuma transação por até 48 horas antes do acontecimento, pois os bitcoins recebidos podem desaparecer de sua carteira ou não ser aceita como ferramenta de pagamento. Depois que o problema for resolvido, duas situações podem acontecer. Tudo permanecer como igual. No caso, duas situações podem acontecer. A. Tudo permanecer como igual. B. Virar duas ou mais moedas concorrentes, o que derrubaria o preço da Bitcoin. O site também recomenda não deixar suas bitcoins em nenhuma exchange que não permita que você faça um backup local de suas chaves privadas. Se eles aceitam transações durante o período de interrupção, esses bitcoins podem desaparecer e levar a perdas para todos os usuários dessa exchange. Outras duas recomendações da Bitcoin.org. A moeda pode ter uma grande volatilidade, então é melhor não segurar mais bitcoins do que você pode perder. E a segunda recomendação é evitar qualquer tipo de promessa de pessoas que dizem que podem multiplicar seus bitcoins. Um especialista brasileiro em Bitcoin afirmou que talvez seja mais seguro vender todas as suas moedas antes do evento e recomprá-las depois, quando o resultado for reconhecido. Semana que vem faremos uma série de hangouts sobre novas tecnologias dentro de serviços financeiros e o Bitcoin será tema de uma dessas conversas, e esse tema certamente será abordado. Não perca. Bom, essa é a primeira informação aqui, está datada de 13 de julho. E essa aqui nesse site, deixa eu ver aqui. Moeda virtual Ethereum ganha espaço como alternativa ao polêmico Bitcoin. Mas nesse caso aqui é depois, tenho que ler aqui. Bitcoin enfrenta risco de separação em dois grupos. A moeda criptografada, que disparou 150% neste ano, poderia estar se encaminhando para um dos períodos mais turbulentos de sua história. Hong Kong e Tóquio. É hora de os traders do Bitcoin se prepararem para momentos difíceis. A moeda criptografada, que se caracteriza por sua volatilidade e cuja disparada de 150% neste ano atraiu todos, de banqueiros de Wall Street a idosas chinesas, poderia estar se encaminhando para um dos períodos mais turbulentos de sua história. A culpa é da guerra civil do Bitcoin. Após 2 anos de enfrentamentos nos bastidores, grupos rivais de gênios da informática que têm um papel fundamental na manutenção do Bitcoin adotaram duas atualizações de softwares concorrentes no fim do mês. Isso levantou a possibilidade de o Bitcoin se separar em dois, um acontecimento sem precedentes que provocaria um choque no mercado de 41 bilhões de dólares. Apesar de ambas as partes terem grandes incentivos para chegar a um consenso, a falta de uma autoridade central do Bitcoin dificultou um acordo. Nem mesmo os operadores profissionais que têm seguido as alternativas dessa disputa sabem como isso acabará. O conselho que eles dão é se preparar para a volatilidade e estar disposto a agir com rapidez quando surgir um resultado claro. Debate. Por trás do conflito existe uma divisão ideológica sobre a identidade do Bitcoin. A comunidade debateu com veemência se a criptomoeda deveria evoluir para atrair empresas convencionais e tornar-se mais atraente para o capital tradicional, ou se deveria atuar mais como um ativo, como o ouro ou como um sistema de pagamento. As sementes do debate foram plantadas há anos para se proteger de ataques cibernéticos. O design do Bitcoin limita a quantidade de informação em sua rede,
chamada de blockchain. Isso restringe o número de transações que ela pode processar, o chamado limite do tamanho do bloco, justo quando a crescente popularidade da moeda está aumentando a atividade. Consequentemente, os tempos de transação e as taxas de processamento bateram recordes nesse ano, limitando a capacidade do Bitcoin de processar pagamentos com a mesma eficácia que serviços como o Visa. Duas escolas de pensamento surgiram para solucionar o problema. De um lado estão os mineradores, que utilizam computadores caros para verificar transações e atuam como espinha dorsal do blockchain. Eles propõem aumentar o limite do tamanho do bloco. Do outro lado está o Core, um grupo de desenvolvedores fundamentais para a manutenção do software à prova de erros do Bitcoin. Eles insistem em que, para descongestionar o blockchain, uma parte dos dados deve ser administrada fora da rede principal. Eles afirmam que isso não só reduziria o congestionamento, mas também permitiria que outros projetos, entre eles os contratos inteligentes, fossem acrescentados ao Bitcoin. Mas levar os dados para fora do blockchain diminui a influência dos mineradores, a maioria dos quais está na China e investiu milhões em torres de servidores gigantescas. Previsivelmente, a proposta do Core é chamada SegWit. Os mais conhecidos dos quais é o Wei Jian, cofundador da Antipool, a maior organização de mineração do mundo. Contudo, depois do fracasso de várias contrapropostas defendidas por Wu, no mês passado, os mineradores concordaram em assumir o compromisso de apoiar a SegWit em troca de aumentar o tamanho do bloco. Wu disse que o plano aliviará o congestionamento no curto e no médio prazo e dará tempo suficiente para o Core criar uma solução de longo prazo. A proposta é conhecida como SegWit 2 vezes, que implementa a SegWit e dobra o limite do tamanho do bloco. No entanto, a linha dura diz que depois de mais de 2 anos de disputas acirradas, uma separação permitiria que as pessoas explorassem visões diferentes, mesmo que os preços caíssem. Bom pessoal, por essas duas notícias aqui, a gente está percebendo que nesse mês o Bitcoin está passando por essa volatilidade, essa intermitência, essa oscilação de valor, e conforme essas informações, realmente é importante tomar as medidas aí preventivas para que você não perca a sua moeda, o valor da sua moeda. Então é importante que você venda o mais rápido possível antes que isso aconteça, né, no final do mês, porque de duas umas, né, ou ela se torna e quebra, né, digamos que você tem o seu valor guardado, se ela se tornar em duas moedas, você vai perder totalmente esse valor que é de um único Bitcoin. E se você vender, você vai ter aquele valor específico já para investir novamente nas possibilidades de investimento que serão surgidas após esse plano de desenvolvimento preventivo dos próprios criadores do software que implementam essa ascensão na moeda Bitcoin. É isso aí, pessoal. A notícia que eu trouxe hoje era isso. Se vocês gostaram, adicione aí aos seus favoritos, compartilhem nas redes sociais. Não esquece de comentar, mandar esse vídeo para aquele seu amigo que também é investidor em trader Bitcoin, para que ele esteja ciente dessa informação. Se você não é inscrito no canal, se inscreve aí e dá aquele velho like que vai me ajudar bastante. É isso aí, pessoal. Me aguarde nos próximos vídeos e falou!